Então, pessoal, bom dia mais uma vez para todos. A gente vai começar a correção agora, tá? Da página 58 até a página 60, 60, tá? Observe, então, aí a primeira questão aparecendo na tela. Quem está em casa, se estiver observando a página do livro, ela já vai estar aparecendo com a resposta para vocês, tá? Mas quem está aqui, a gente vai fazendo uma correção, ok? E caso não estiverem vendo o livro, comentem aí comigo, tá? Tá embaçado pra mim, não sei pros outros. Pra mim também tá um pouquinho embaçado. Dá um zoom aí, professor, por favor. Eu acho que o caso aqui é diminuir o zoom. Dá um zoom aí na imagem aí pra gente ver. Vocês sabem que dá pra dar zoom, né? Só pegar na imagem que tá compartilhando e fazer o Não, negócio de dar zoom em eu foto. tô no computador. Agora ficou bom. Agora melhorou? Aí complica. Melhorou? Tá de boa agora. Sangue de Cristo. Pronto, vamos lá. Tu é A pior primeira ainda. questão está pedindo para que vocês marquem aí o território que pertence ao continente asiático, tá? Acredito que quem está em casa já conseguiu fazer e quem está aqui na sala também conseguiu marcar com aquele mapa que eu mostrei para vocês. Os limites Tenta ajudar, começam ali velho. basicamente ali próximo da Península Arábica até aquela região ali próximo da Austrália, na Malásia, tá? E aí vocês fazem um lápis aí marcando cada uma dessas regiões, ok? Vamos lá. Verdadeiro ou falso? A Ásia é o maior continente do mundo? Verdadeiro. O continente asiático é o mais populoso do mundo? Verdadeiro. Esse continente apresenta vazios populacionais? A população encontra-se distribuída de maneira equilibrada pelo território? Falso. Eu acho que a primeira alternativa do segundo é falsa. Por causa que na segunda parte ele fala com uma extensão territorial de 44,3 km². E na leitura lá tem 44,6 milhões de km². Então, provavelmente, na segunda parte está errada, porque não tem dizendo que é 44,6 milhões. Isso aí é um ponto interessante. Por quê? Ó, pessoal, quem está em casa, comentaram aqui sobre essa questão aí da extensão territorial, porque aqui ele coloca 44,6 km². E lá no texto vai ter o complemento, a unidade, né? Milhões. E aí é que está. Pode ser um erro do texto, faltou a informação, que eu acredito que foi isso, tá? Ou pode ser para realmente colocar a alternativa falsa. E aí, ao lado do quilômetro quadrado, considerem como verdadeiro e coloquem em milhões. Tá? Só para garantir essa observação. Isso, continua verdadeiro. Esse continente não apresenta vazios populacionais. A população encontra-se distribuída de maneira equilibrada. Falso ou verdadeiro? Falso. Próximo. O continente asiático possui fronteiras com todos os outros continentes. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Vamos lá. Complete o texto aí, tá? A sequência ficou VVFFB. Ô, professor, tá errado. Qual? O continente possui fronteiras com todos os continentes. Eu tinha como colocado assim? falso. Eu não entendi essa também, não. Vamos lá. Se vocês pegarem o mapa mundo, vocês vão conseguir observar essa informação, tá? Fronteira tanto com o continente americano, com o continente europeu, principalmente, asiático e com a Oceania também. Entendi agora. Eu só tava vendo assim, desse jeito aqui. Porque ele é redondo, é entendido. Isso. Vamos lá. O texto aí eu já vou seguindo direto, para vocês que estão em casa já está aparecendo com vocês, aí vocês atualizem e eu vou falando aqui com o pessoal da sala, tá? No relevo do continente asiático destacam-se baixas ou elevadas altitudes. Marquem aí, elevadas altitudes. Associada à cordilheira e altos planaltos. Essas mesmas unidades de quê? Relevo, perfeito. São divisores de águas de bacias hidrográficas. Massa. As maiores altitudes localizam-se na
Cordilheira do Himalaia, exato. Resultado dos movimentos. Resultado de quê? Movimentos tectônicos, isso. Seja por causa do encontro de duas placas tectônicas. Em cima é movimentos tectônicos e embaixo são placas tectônicas, tá? A placa indiana e a placa eurasiática. Nessa formação encontram-se as montanhas mais altas do mundo, como, por exemplo, o Monte Everest. As planícies encontram-se predominantemente nas regiões costeiras e vales dos grandes rios da região. Então, foi aquilo que a gente tinha falado, né? Dentro das formas de relevo que predominam no continente asiático, a gente tem o destaque aí para as cadeias de montanha, formadas pelo movimento de placas tectônicas, a existência de alguns planaltos com altitudes menos elevadas que a cadeia de montanhas, porque já são formações mais antigas e, consequentemente, foram desgastadas ao longo do tempo, e a ocorrência de planícies em algumas partes costeiras, principalmente, e nos fundos de vale dos rios. Tá? Questão número 4, eu vou fazer um pequeno resumo para vocês, para ver se vocês conseguem colocar aí, tá? Para quem está em casa, a resposta está aparecendo aí na tela do lado esquerdo. Eita, isso tudinho. A pergunta, deixa eu ver o que ela está querendo saber. Coloquem aí como resposta resumida para quem está na sala e para quem está em casa. O território japonês encontra-se sobre 4 placas tectônicas. O território japonês encontra-se sob 4 placas tectônicas. Então, em casa também pode colocar a mesma resposta. E aí não precisam colocar o nome das placas, tá? Sob 4 placas tectônicas. Questão número 5. Sob 4 placas tectônicas. Questão número 5, resposta correta, letra C. Sexto, vamos confirmar. O sexto diz o seguinte: as figuras a seguir representam tipos climáticos predominantes no sul e no sudeste asiático. A imagem retrata as monções de verão e de inverno. Cada uma das imagens representa uma, tá? E aí, quais seriam elas? Verão seca e inverno chuvoso, letra D. Questão número 7. A partir dos elementos contidos na paisagem, explica a relação entre o sistema de monções e a economia do sul e do sudeste asiático. Então, as monções e seus limites, os índices de pluviosidade registrados no período das monções, no caso, nas monções de verão, tá? Inundam áreas de planícies, como vocês estão observando aí nessa imagem que aparece no livro, tá? E, além disso, essas atividades agrícolas empregam boa parte da mão de obra através da agricultura de jardinagem, a qual demanda uma grande quantidade de trabalhadores, tá? Então, é uma atividade característica que é desenvolvida nesse período, apesar dos alagamentos. A agricultura ela foi possível ser desenvolvida apesar desse tipo de função. Seguindo com a número 8, né? Um dos maiores rios da Ásia, letra D, tá? O Ganges. O sexto é letra D. O oitavo é letra D. Tá? O oitavo é letra D. E o sexto? O sétimo, na verdade, né? Sexto é D. O sétimo tá muito grande. Ok. O oitavo é letra D, isso. Vou seguindo com o 9, tá?
Esse número 9, como ele é um pouco longo, eu já vou adiantar a resposta para vocês, tá? Mas vamos lá. O primeiro, a letra E, clima equatorial. Abrange o sul da Ásia, nas baixas latitudes e regiões próximas à linha do Equador, tá? Clima equatorial. Só pela localização a gente já sabe que o clima é equatorial, tá? O segundo é letra C, clima temperado. E aí ele diz, ó, clima atua nas latitudes médias. Ó, falou em latitudes médias, a gente já sabe que é clima temperado, tá? O próximo, ocorre em regiões do extremo norte da Rússia. Letra A, clima polar. O próximo, clima predominante em áreas da linha do Equador e o Trópico de Câncer. Clima tropical. B. Está em áreas próximas do Círculo Polar Ártico. Letra B. Que é justamente o Peraí, clima eu tô frio. perdida. Tá. No terceiro parêntese é para colocar o quê? No terceiro, É. Letra A. letra A. Então, adiantando aí, a sequência ficou assim, ó. E, C, A, D de dado, B de bola, I, F, H e G. Décimo, observe a tabela ao lado e complete com os espaços descrevendo as regiões da Ásia a qual cada país pertence. Então, essa é uma atividade bem simples para que vocês identificassem o país no mapa, que tem aí no livro de vocês, e associassem a qual divisão regional aquele país da Ásia ele está inserido, tá? Então, o primeiro aí que nós temos é a Arábia Saudita, coloquem Oriente Médio. Feito? O próximo, Ásia Central. Não, em Arábia Saudita é só o Oriente Médio. Tajiquistão. Ásia Central. A Rússia, Ásia Setentrional. Setentrional. Ásia Setentrional. Taiwan, Extremo Oriente. Taiwan, Extremo Oriente. Vietnã, Sudeste Asiático. Paquistão, Ásia Meridional. Ásia Meridional. Vietnã, Sudeste Asiático. China seria o quê? Sudeste Asiático ou Extremo Oriente? Sudeste Asiático. Iraque, Sudeste Asiático ou Oriente Médio? Iraque, Oriente Médio. E a Índia, Ásia Meridional ou Ásia Setentrional? Meridional e setentrional a gente usa como sinônimo de quê? E meridional é o quê? Meridional é o quê? Então, Índia na Ásia Meridional, ok? E Professor, você vai aí fazer as coloca lá, atividades das páginas anteriores? Ásia Meridional. A gente já fez, não? A página Eu lembro que a gente 54 já você fez. foi? Eu tava não. 54, deixa eu ver aqui. A 54 tá feita pra mim, não, professor. Aula.
É só ficar aqui na sala. Olhem aí, por 54 favor. fez, não. 54. O Olhem senhor a só fez página até 54 52 de só. vocês que está feita. Foi? Então é a partir da 54 que é para fazer? Ok, vamos lá. Ó, a quinta questão da página 54, ela diz o seguinte, ó. A partir dos dados do gráfico, explique qual a tendência econômica da China para os próximos anos. Então, de acordo com os dados analisados aqui, principalmente aqui, ó, PIB chinês, no primeiro gráfico aqui do lado esquerdo, aí, entre 2000 e 2023, a gente observa uma redução. Quando a gente compara o PIB chinês ao do Japão e ao dos Estados Unidos, no gráfico da direita, a gente percebe também uma redução em relação ao dos Estados Unidos. Então, como resposta, vocês podem colocar justamente aí a diminuição do PIB, está evidente aí a partir dos dados do mapa, do gráfico, na verdade. E se o PIB está diminuindo? Para quem está aqui na sala, responde. Para quem está em casa, já tem a informação. Se o PIB está diminuindo, a gente vai ter como consequência o quê? Um ritmo de crescimento da economia mais fraco, não é isso? Então, o quê? Diminuição do PIB, escrevam aí. Oi? Diminuir o quê? Em partes pode refletir, já que um dos indicadores que são utilizados para verificar o IDH de um país é justamente a renda per capita, que está diretamente ligada ao PIB dividido pelo quantitativo populacional. Então, não vai diminuir o PIB, vai diminuir também o IDH. Isso. Mas isso não quer dizer que vai refletir na diminuição da qualidade de vida, não necessariamente. Vou botar a diminuição. Isso, diminuição do PIB e consequência direta no ritmo de crescimento da economia. Diminuição do PIB e consequência direta na diminuição do ritmo de crescimento da economia. Eu coloquei diminuição do PIB e a economia mais fraca e o IDH. Essa questão do IDH foi só uma pergunta a mais que Edson fez, tá? Não precisam colocar. Quem não colocou, não coloca. O senhor vai fazer a rede de palavras? Não agora. Não pretendo fazer ela agora, não. Porque eu tenho que adiantar o assunto de hoje também. Mas aí, se sobrar tempo, depois dela, a gente faz. Vamos lá. A segunda questão da página 54, aceita, ela diz o seguinte, ó. Em sua opinião, algum acontecimento na economia chinesa é capaz de afetar a economia do Brasil? Justifique. Oi? O que acontece? Quando a gente pensa em parceria comercial dentro do cenário global, a China é o maior parceiro econômico do Brasil. Ok? E aí a gente pensa, se é o maior parceiro econômico, é quem compra mais, correto? Nossa. Se o ritmo de crescimento lá diminui, o nível de compra diminui, de compra de produtos externos, de importação de produtos brasileiros, vai diminuir? Vai. Não, por exemplo, observamos no gráfico que o PIB chinês ele vai diminuir ao longo do tempo e o ritmo de crescimento do país vai se desacelerar. Se o ritmo de crescimento desacelera, consequentemente, a gente vai ter uma redução no consumo geral, do que é consumido pela população dentro do país. E o Brasil, sendo o principal parceiro comercial que vende muito para a China, o que é que isso vai impactar na gente? Se o consumo da China diminuir? Diminui as nossas exportações de produtos para a China. Vamos lá, coloquem aí com resposta. A China é o maior parceiro comercial do Brasil na atualidade. A China é o maior parceiro comercial do Brasil na atualidade. Ponto, tá? Tem um pouquinho mais. Parceiro comercial do Brasil na atualidade.
Ponto. Assim, se diminuir o ritmo de crescimento, A fim de quê? assim, se diminuir o ritmo de crescimento econômico na China, de crescimento econômico da China, se diminuir o ritmo de crescimento econômico na China, vírgula, as mesmas consequências citadas anteriormente, também ocorrerão no Brasil. Consequências citadas anteriormente ocorrerão no Brasil, ou seja, o PIB brasileiro ele também vai ser afetado por uma redução na exportação de produtos para a China. Então, fora 54, tem alguma outra, pessoal, para responder? O senhor Não, terminou tá a bem. página 51? 51. Terminou ontem. Foi, acho que terminei ontem. Foi, né? Pronto, 51 está feita. Vamos lá. Seguindo então com o assunto de hoje, na página 61. Isso. Vai pular, por enquanto vai pular ela. Vamos lá. População e diversidade cultural e econômica dentro do continente asiático. O primeiro ponto que vocês precisam considerar aí sobre essa questão é justamente que o território do continente asiático ele é bastante extenso, como a gente já viu anteriormente. E além, é claro, da diversidade de vegetação, de clima, de formas de relevo e de aspectos ligados à cultura, a gente vai ter também um grande quantitativo populacional. A gente está falando, então, do continente que concentra o maior quantitativo populacional do mundo, e os dois maiores países com a maior população mundial fazem parte desse continente. Tá? No caso aí, China e Índia, ok? Observem esse mapa aqui, esse gráfico, que aparece aí na tela de vocês, tá? Ele mostra o seguinte: quem está em casa acompanha, quem não está acompanha no livro. Evolução da população mundial por continente entre 2014 e fazendo uma projeção até 2050. Qual é a primeira informação que a gente vê ao observar esse gráfico? Se comparando um ao outro, a gente tem aí um aumento da população em alguns continentes. Já se a gente comparar a questão da Ásia, a gente observou que entre 2014 e 2050, a população do continente asiático ela vai aumentar ou diminuir? Tem uma tendência de diminuição, ok. Mas isso não quer dizer que ele ainda não vai ser o continente com a maior população, tá? Continentes, tá? Vamos lá, seguindo, gente. No caso da China e do continente asiático, isso já dura aí aproximadamente 50 anos. Tanto que durante um determinado período, acredito que todos vocês já tinham ouvido falar, o governo chinês ele adotou a política do filho único, justamente para estabelecer um controle de natalidade no país. E essa medida ela vigorou ali por volta dos anos 70 até o ano de 2015. Só que aí tem algumas ressalvas importantes sobre essa medida. O que acontecia? Ela não atingia a população como um todo, tá? Principalmente as pessoas que deveriam seguir e seguiam essa lei, essa regra do filho único, eram justamente a população que vivia onde? Nos centros
urbanos. As pessoas que não viviam nos centros urbanos, caso o seu primeiro filho fosse do sexo feminino, ainda assim poderiam ter um outro filho, tá? A polêmica em torno disso a gente deixa para depois. Oi? Acontecia o seguinte, a população que vivia nos centros urbanos, elas só podiam ter um único filho, independente de qual sexo biológico ele nascesse, tá? Mas se fossem áreas afastadas das grandes cidades, caso o primeiro filho fosse uma menina, era autorizado uma outra tentativa de ter um outro filho, para que ele nascesse menino, no caso. Isso. Só que essa política ela vigorou pelo menos até o ano de 2015, tá? Só que o que é que acontece? Não, só até 2015. E aí o que é que acontece? Como a gente tinha visto no gráfico, a população da Ásia ela não vai ter uma tendência a diminuir. Isso inclui todos os países, incluindo a China. Mas é claro que aí, os fatores que vão influenciar a redução do crescimento da população, aí vão ser outros, como principalmente a redução das taxas de natalidade. Isso por outros motivos, não por essa questão da imposição do governo no controle de natalidade, tá? Vamos lá, seguindo. Observem essa tabela que tem aí na página 62. Tá? Ela mostra o seguinte aí pra gente. Ó. A população da China por faixa etária de idade. E aí ela faz uma evolução de como era a composição da população chinesa a partir de 1960 e uma projeção até 2040, tá? E aí a gente considera os dados aqui até 2020, tá? Observem aí, quando a gente pega a população de 0 a 14 anos, entre os anos 60 e até 2000, essa população aumentou ou diminuiu? Observem aí no gráfico, tá? Hein, pessoal? A população aumentou ou diminuiu entre os anos 60 e 2000? A população de 0 a 14 anos na China. Diminuiu. Oi? Diminuiu. Eu chamo a atenção de vocês nesse gráfico, nessa linha que tem aí, passando dele, destacando o ano de 1979, não é isso? E o que foi que aconteceu no ano de 1979 na China? A política do filho único. Então, é justamente nesse ponto aí no gráfico que a gente começa a observar uma curva descendente na população de 0 a 14 anos, porque a natalidade ela diminui. Tá? E aí, segue a mesma interpretação para os outros, tá? Observem aí, de 15 a 64 anos, a população, ela aumentou ou diminuiu? Teve uma leve diminuição, mas continua sendo aí o maior quantitativo da população chinesa, tá? Que é de 15 a 64 anos. E a população com mais de 65, ela aumentou ou diminuiu? Aumentou. Reflexo que possivelmente dá melhor qualidade de vida. Tá? Seguindo aí para a página 63, tá? Então, de modo geral, as tendências demográficas do continente asiático e do mundo têm apresentado algumas mudanças significativas. Para isso, observe e analise a tabela ao lado. Então, vamos analisar essa tabela aí, tá? O título dela diz o seguinte: população dos 12 maiores países do mundo. Uma pequena correção. Em 2020 e 2100. Na segunda coluna dessa tabela, onde tem ali países e depois tem 2020, estão vendo? A segunda coluna. Puxem uma linha desse 2020 para fora e coloquem 2100. Que não é 2020 aí, é 2100. Vamos lá. Façam essa correção aí, tá? Ó, vou mostrar aqui para quem está na sala. Nesse ponto aqui, onde tem 2020, puxem uma linha e coloquem 2100, tá? Vamos lá.
E o que é que essa tabela diz? Considerando a primeira coluna dela, ano de 2020, nós temos aqui o quê? População mundial, não é isso, na primeira linha. A população da China, país com a maior população do mundo. Índia em segundo, Estados Unidos em terceiro, vai seguindo até chegar na Etiópia em 12º lugar. E aí, a projeção que é feita para o ano de 2100, como vai estar a população desses países, observem que a ordem de algum deles houve uma mudança, né? Ou seja, por exemplo, a Índia ela vai passar a subir o país com a maior população mundial, hoje ela é o segundo, em até 2100 ela vai se tornar o primeiro país, e a China passa a ser o segundo. Se a gente pegar o caso do Brasil, o Brasil ele tem a 6ª maior população do mundo, tá? E a projeção para 2100 é que a população brasileira ela reduza, fazendo com que o Brasil ocupe a 12ª posição de países com a maior população do mundo, tá? De modo geral, uma tendência mundial é que a população ela reduza, por diferentes motivos. Isso vai ser menos percebido em países subdesenvolvidos, tá? Em países desenvolvidos, essa redução da população ela vai ser mais perceptível. Vamos lá, seguindo. E aí, considerando os dados que a gente viu nessa tabela, a gente pode fazer algumas considerações sobre ela, tá? A primeira é que, a partir dos resultados que a gente observa aí nessa evolução, a população absoluta asiática ela vai continuar crescendo de toda forma. Apenas a China vai perder o posto de país com a maior população. A Índia assumindo, também o país asiático. De modo geral, a população da Ásia vai continuar aumentando, só que num ritmo menos acelerado. E, de modo geral, analisando os dados da tabela, a gente vai ter uma redução na taxa de quê? Mundialmente falando, fecundidade e, consequentemente, da taxa de natalidade, tá? Vamos lá. Quando a gente pensa, então, como é que a população do continente asiático ela está distribuída dentro do território, a gente pode dizer que essa distribuição ela é desigual, tá? A gente vai observar diferentes áreas que vão apresentar o que a gente chama de vazios demográficos, tá? E essa questão dos vazios demográficos, ela tem justamente uma relação direta com o quê, pessoal? Considerando não só o continente asiático, mas outras regiões do mundo, onde a gente tem uma característica de vazios demográficos. Essas regiões, elas tendem a não ser tão habitadas por qual motivo? Por quais fatores? No geral, fatores físicos naturais, não é isso? Como, por exemplo, o clima em condições extremas, regiões muito frias ou muito quentes, relevo, com um relevo bastante acidentado, por exemplo, regiões montanhosas, e em outros pontos, onde a vegetação ela torna um elemento limitador, como, por exemplo, se a gente pensar no território brasileiro, uma das regiões que apresentam os maiores vazios demográficos é a região, exatamente. Vamos lá. Outro aspecto importante da dinâmica... Oi? Página 63. Outro aspecto importante da dinâmica da população asiática diz respeito aos fluxos migratórios, que são influenciados, sobretudo, por qual motivo? Econômicos. Tá? E os fluxos migratórios convergem em direção para onde? É uma tendência que a população de alguns países asiáticos tendam a migrar dos seus países, muitos deles subdesenvolvidos, para países industrializados. Ok? E que, consequentemente, vão oferecer maiores possibilidades de trabalho para absorver essa mão de obra, tá? Um outro fenômeno também da migração dentro do continente asiático é o que a gente chama de fuga de
cérebros. E aí eu vou pedir para que alguém aqui na sala leia para mim essa definição do que viria a ser isso, tá? Está nesse quadro verde aí, na página 63. Não para fluxo migratório de profissionais de alta qualificação para os outros países, graças à melhor oportunidade que são oferecidas. O que acontece? Em alguns países asiáticos, como o nível de desenvolvimento ele acaba sendo um pouco elevado, e existem melhores oportunidades para a população ela tem essa tendência de ter uma formação específica a partir dos estudos e acabar migrando para um outro país que ofereça oportunidades de trabalho de acordo com aquela formação que ela adquiriu. Isso não é uma característica apenas de países da Ásia, tá? Países em outras regiões do continente também vão apresentar essa característica, tá? E isso, de certa forma, acaba sendo prejudicial para o próprio país, tá? Porque a população que tem um nível de formação, um nível de qualificação mais elevado, deveria estar inserida dentro das atividades de trabalho dentro do seu próprio país. Seria o ideal, tá? Vamos lá, página 64. Vamos lá, esse texto da página 64, ele traz algumas informações importantes e eu vou ler ele com vocês, tá? Ó, outra causa das migrações na Ásia são justamente as guerras de conflitos e perseguições religiosas. Eu até tinha falado com vocês anteriormente sobre a questão da crise migratória por conta da guerra na Síria, tá? É um dos exemplos. E aí, o texto aqui ele vai destacar alguns países que sofrem com essa questão de crise migratória ligada à questão da violência por conta de guerras, tá? Como, por exemplo, Síria e Afeganistão. Só que essa população que migra por motivos de guerra ou por algum outro tipo de perseguição política ou religiosa, por exemplo, elas são consideradas imigrantes ou tem algum outro nome específico para elas? Refugiadas. Porque justamente essa população que vai buscar refúgio em outros países, elas temem por sua integridade física, tá? Temem pela perda de sua vida. Então, é por esse motivo que eles são considerados refugiados, tá? E não simplesmente imigrantes. Vamos lá, página 65. Vamos lá. Observem esse mapa que está em destaque aí na página 65 para vocês. Ele mostra exatamente o seguinte: o mapa das principais religiões dentro de cada um dos continentes. Eu vou chamar a atenção de vocês para um pequeno detalhe que acredito que vocês vão conseguir entender. Observem os dados aí da diversidade de religiões que existe na Ásia. Eu tinha falado com vocês anteriormente que um dos motivos que influenciam a atividade migratória no continente asiático são justamente conflitos ligados a questões ou territoriais ou por religião. E o que é esse gráfico? E o que é que esse gráfico ele explica para a gente sobre essa questão desses conflitos ligados à religião, pessoal? Vamos lá. Um dos motivos que explicam um pouco dos fluxos migratórios que ocorrem na Ásia é justamente a questão da religião, tá? Conflitos ligados à religião. Observem aí, de acordo com esse gráfico, como é distribuída as principais religiões praticadas pela população do continente asiático. Qual é a primeira informação que a gente vê? Vão falando aí, tá? Ó, o que a gente percebe, se a gente comparar essa distribuição de religiões praticadas pela população no continente asiático com os outros continentes, a gente vai ver que não tem uma religião que predomina. Ou seja, a população, do ponto de vista religioso, ela é muito fragmentada.
basicamente há um equilíbrio nas religiões que são praticadas dentro do continente. E claro que um território tão extenso, com uma população tão grande e praticantes de diversas religiões, obviamente que em algum momento isso vai gerar algum tipo de conflito, algum tipo de guerra. Tá? Já nos outros continentes, por mais que a gente encontre algum tipo de conflito ligado a questões religiosas, a gente sempre tem uma religião aí que está saindo predominante, tá? Que é a mais praticada pela população. E claro que dentro dos continentes não existem só essas religiões representadas aqui no gráfico, tá? Existem outras. E aí, claro que as porcentagens serão, obviamente, menores, já que aqui estão as principais. Vamos lá. Seguindo para a página 66, para a gente finalizar, alguns pontos falando sobre um pouco da desigualdade socioeconômica, tá? Então, vamos analisar essa primeira tabela que aparece aí. A gente tem aqui uma lista de países asiáticos e destacando o caso do Brasil. Como vocês sabem, o IDH é um índice que mede o índice de desenvolvimento humano e vocês sabem quanto mais próximo de 1, o IDH está ok, o IDH é elevado. Quanto mais próximo de 0, o IDH ele está baixo. E aí, se a gente observa aqui, a gente tem, por exemplo, alguns destaques, como Japão e Coreia do Sul, com um IDH praticamente próximo de 1, tá? Ou seja, nível de desenvolvimento desses dois países é muito elevado. E a posição no ranking mundial, eles ocupam, respectivamente, Japão, a 19ª posição, e o Japão, a Coreia do Sul, a 22ª. Já o Brasil ocupa, né, e tem um IDH, um nível de desenvolvimento considerado alto. Tá? Oi? Vamos lá. Então, esse é um dos critérios para se avaliar a estrutura de desigualdades socioeconômicas dentro do país, está considerando o IDH. Um outro ponto que pode ser utilizado para avaliar as condições socioeconômicas de uma população é justamente o chamado índice de Gini. Leiam aí para mim, por favor. No quadro azul, verde no caso. Anotado pela ONU, a desigualdade de renda entre os habitantes. Com isso, varia de 0 a 300 e 0 a 100. Valor 0 é a situação total igualdade. Ou seja, todos têm a mesma renda. Valor próximo a 1 ou 100 indica a situação total e poucas pessoas têm uma renda. Pronto. Então, em resumo, isso aí que eu acabou de ler, é justamente esse índice ele é utilizado para avaliar como é que está a distribuição de renda entre a população. E a partir dos dados que forem obtidos de acordo com esses indicadores, você percebe se a distribuição de renda dentro de um país ela está sendo igualitária para a população ou não. Um outro ponto que também pode ser utilizado para avaliar justamente a situação socioeconômica do país é a chamada indicadores ligados à linha da pobreza, tá? Que consiste em dados para avaliar as condições da população. Leia aí para mim, por favor, a definição. Segundo o Banco Mundial, as pessoas que sobreviveram com menos de 1,90 dólares por dia de trabalho das empresas. Então, ou seja, de acordo com esses dados que foram estabelecidos, critérios estabelecidos pelo Banco Mundial, existem algumas regiões do mundo onde a população ela precisa sobreviver com menos de $1,90 por dia. Então, essa população ela está aí no que é chamado abaixo da linha da pobreza. Tá? Observe o gráfico agora que está na página seguinte, página 68, ele fala o seguinte, ó, população abaixo da linha da pobreza entre 1990 e 2015, tá? Então, nos anos 90, a gente tem aqui, vamos considerar esse valor percentual, tá?
66,2% na China, 45,9% na Índia e 21,6% no Brasil. Se a gente compara com os dados do ano de 2015, a população que está abaixo da linha da pobreza, nesses 3 países, ela aumentou ou diminuiu? Diminuiu. Sobretudo por quê? A partir desse período, dos anos 90, destacando aí no caso Brasil e China, é um período em que muitos países, dentro do grupo de países subdesenvolvidos, eles começaram a investir em suas economias e na atividade industrial. Então, consequentemente, isso refletiu em algumas melhoras na condição e qualidade de vida da população, permitindo que o número de pessoas abaixo da linha da pobreza reduzisse ao longo do tempo. Tá? Seguindo para o outro gráfico, para a gente finalizar, observem aí. China, participação da população na composição da renda total do país por segmento e classe social, tá? Então, observe aí, a participação na renda. A população mais pobre, entre o ano de 1980 diminuiu. A classe média ela teve um leve aumento, os ricos também tiveram um aumento e os muito ricos também tiveram um aumento. Então, de certa forma, por esses dados, a gente pode compreender que, até certo ponto, há o quê? Uma concentração de renda. Isso. Há uma concentração de renda para a população que já detinha um melhor poder aquisitivo, tá? E toda essa questão que a gente avalia, ó, nesses dados dessa tabela aqui, é reflexo de todos aqueles 3 indicadores que a gente pôde observar os dados anteriormente. No caso, o IDH, o índice de Gini e a linha da pobreza. Todos os dados obtidos com aqueles outros dados, com aqueles outros estudos, eles servem para elaborar os dados que estão presentes aqui nesse gráfico, tá? Pessoal que está em casa e que está na sala, eu vou deixar um tempo para que vocês respondam as atividades que estão aí a partir da página 61 até a página 68, tá? Podem começar, daqui a pouco eu volto aqui com vocês para a gente fazer uma correção rápida, tá? Oi? 47. 11h47.
Pessoal que está em casa e quem está aqui na sala, presta atenção. Ó, explicação da questão número 2, na página 63, tá? Ela diz o seguinte, ó, você consegue explicar o motivo de se manter a possibilidade de uma família ter mais de um filho em áreas rurais? Lembra que eu tinha comentado com vocês da questão da política do filho único, né? E que a população da cidade é que era mais, que seguia a regra realmente do filho único. Já em áreas mais afastadas, em áreas rurais, caso o primeiro filho fosse do sexo feminino, a família ela poderia ter um outro filho. E aí, por que isso era autorizado? Pensem comigo. As áreas rurais desenvolvem que tipo de atividade? Agricultura, não é isso? Agricultura e pecuária. Aí tem mais um filho, Exato. A questão do relevo dentro do continente asiático é predomínio de formas de relevo. Manaus e algumas montanhas, não é isso? Ok, cadeias de montanhas. Isso, consequentemente, essa característica do relevo facilita ou inviabiliza a agricultura mecanizada? Fica mais difícil. Então, a gente precisa de quê? Mão de obra. Então, era justamente por isso que a população rural ela tinha essa possibilidade de ter mais um filho, justamente para servir de mão de obra. Podem colocar aí, tá? Quem está em casa, eu vou compartilhar com vocês aí a tela, tá? Também. É a página 63, né? Ó, o pessoal que está em casa vai aparecer aí para vocês, tá? Um dos pontos seria mais gastos e a mulher de trabalho. Eu não queria tempo de cuidar. Pode ser, não, mas isso aí tem a ver com porque quando a gente pensa nessa questão aí do custo de vida e ligados à inserção da mulher no mercado de trabalho, a gente pode considerar que isso são fatores atuais para reduzir a taxa de natalidade. O pessoal de casa está aí na tela para vocês, tá? Agora eu vou mostrar a série, né? Vou colocar o meu. Pessoal que está em casa, vocês já responderam esse aí? Já. Vocês? Ok, então vamos passar lá para o início das atividades e fazer uma breve correção, tá? Quem está em casa vai acompanhando aí na tela, quem está aqui na sala acompanha comigo, tá? Aí a primeira questão aí na página 61, tá? Vamos lá? 61. A primeira pergunta, ela diz o seguinte: na comparação entre os dados, qual a posição da Ásia em cada gráfico?
primeiro lugar, não é isso? Tanto em 2015 quanto a projeção para 2050, o continente asiático ele vai ter a maior população. Vamos lá, qual das áreas demonstra o maior crescimento populacional para 2050? Oi? Com um crescimento de quantos por cento? 10. Perfeito. Oi? E aí, destacando, ó, que alguém aqui na sala, pessoal, que está em casa, tinha comentado, porque o livro já fala sobre a questão do Covid-19, tá? E na outra página, na 62, vocês vão ver que tem justamente um pequeno texto falando sobre que de tempos em tempos a população mundial ela sofre com algum tipo de doença pandêmica, né, no caso. E isso faz sentido abordar esse assunto justamente nessa parte do assunto, porque essas situações, elas consequentemente contribuem para a diminuição do crescimento populacional. Vamos lá, próximo. Esse livro foi feito quando, pelo amor de Deus? Esse ano. Porque aqui já está falando de Covid-19? Exatamente. E imagine, infelizmente a gente passando por esse problema da pandemia. A população mundial, ela diminuiu ou aumentou? Diminuiu, com certeza, pessoal. Diminuiu. Com certeza. Quais são as 3 doenças mais pesquisadas? E aí está aparecendo aí na tela, para quem está em casa, e vocês que estão aqui, coloquem aí, ó, câncer de estômago, câncer de estômago, em primeiro, tá? Em segundo, mioma uterino, mioma. E por último, o terceiro, depressão. Oi? Depressão, o último. Oi? Qual deles? O último, depressão. Vamos lá. Essa questão aí, número 1, em cima do gráfico dessa página, ela diz o seguinte: ao observar as diferentes faixas etárias de idade na China, nos períodos anteriores e posteriores à adoção da política do filho único, o que é possível avaliar? E aí é com vocês. Quem está em casa pode me responder também, tá? Apesar de vocês já estarem vendo a resposta aí. É que mesmo a população sendo uma das maiores do mundo, é possível manter o controle sobre... Não, não é isso. Ó, primeiro ponto, vamos analisar com calma a questão. Ao observar as diferentes faixas etárias na China, as faixas etárias são 0 a 14, 15 a 64 e mais de 65. Massa? Beleza. Anteriores e posteriores à adoção do filho único, ou seja, antes de 79 e depois de 79. O que é possível a gente concluir? E a população 0 a 14 diminuiu, Em outras palavras, antes de 1979, tinha uma alta ou baixa taxa de natalidade? E depois, diminuiu. Coloquem aí. Antes de 79, altas taxas de natalidade. Após 79, houve uma diminuição. Só isso. Ou seja, se houve uma diminuição, a política do filho único, ela
foi implantado e deu certo ou deu errado? Antes de 79, taxa de natalidade alta. Depois de 79, ela diminuiu, comprovando que a política do filho único deu certo para o controle da natalidade. Seguindo, vamos lá. Questão número 4, na página 63. Segundo os dados da tabela a respeito do comportamento das taxas de crescimento populacional desses países, responda: qual a situação da China? Coloquem aí, tá? A China, atual país mais populoso. A China, atual país mais populoso. A China, país mais populoso. Isso. China, atual país mais populoso. Até 2100 perderá essa posição para a Índia. Até 2100 perderá essa posição para a Índia. Vamos lá, quinta questão. Aproveite as informações da tabela para comentar a respeito dos dados do Brasil. O Brasil vai passar de qual posição para qual? Podem atualizar aí, essa está muito fácil, tá? Brasil ocupando a 6ª posição em 2020, em 2100 será o 12º país mais populoso do mundo. Interfira nisso, né? Ó, a primeira questão da página 65. Coloquem aí, ó. O que diferencia os povos representados nas imagens acima? Os aspectos físicos, como os olhos e a cor da pele e as roupas. Os aspectos físicos. Os olhos, cor da pele e as roupas. Deixa eu ver se tem mais. Tem mais duas na página 67. Isso. Saúde, educação e quê? Oi? Educação, saúde e renda. Oi? Sim, mas um dos fatores avaliados no IDH é justamente a saúde, a educação e a renda. Isso. Ó, o primeiro da página 67, tá? Os 3 principais indicadores que compõem o IDH é a educação, a saúde e a renda. E a segunda, com base nos dados que foram apresentados, o que você conclui sobre os indicadores sociais de países asiáticos, tá? De modo geral, há uma diversidade e desigualdades socioeconômicas entre os países asiáticos. Diversidade e as desigualdades socioeconômicas entre os países asiáticos. Diversidade e as desigualdades socioeconômicas entre os países asiáticos. É justamente o que a gente observa, tá? Se a gente comparar a tabela do IDH, que está logo anteriormente, pessoal, a gente vai ver, por exemplo, Japão e Coreia do Sul com o IDH muito elevado, mas, por exemplo, Vietnã e Índia com o IDH médio e países como Paquistão e Afeganistão, IDH muito baixo. Tá? Ó, por hoje a gente encerra, tá? Na próxima aula a gente segue para o assunto novo, tá? Tchau para quem está em casa, abraço para vocês e até a próxima aula.